Primeira avaliação que nós fizemos na parte administrativa, nós procuramos saber a classificação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então nós fizemos a classificação como ótima, boa, regular, ruim ou péssima, como também aprovação e desaprovação. As pessoas que depois vão ler essa pesquisa podem até perguntar: por que você faz essas duas? E vocês vão interpretar da seguinte maneira: dá uma olhada nos dois quadros. Você soma o ótimo e bom aqui, você está com 8, com mais 19, dá 27, quase 28% de aprovação. Caso você venha somar ótimo e bom. Mas se você for lá na aprovação do governador, do presidente Jair Bolsonaro, não dá só isso. Já dá 41. 41,5. Ou seja, a turma do regular passa para uma aprovação. Então a gente precisa saber qual aquele que diz: olha, tá regular. O regular, em alguns momentos, ele tá dizendo assim: tá aí, tá fazendo o papel dele, né? Tá fazendo o papel dele. Ou uma parte deles tá regular e dá uma prova. Mas aí a gente vê para onde está indo mais aquele que não está interessado em dizer que está muito bom ou que está muito ruim. Bem, deu ótimo 8,6, como um governo bom 19,2, como um governo regular 27,6, como um governo ruim 13,6 e como um governo péssimo 27,5. A mesma pergunta sobre o governo Jair Bolsonaro foi feito o seguinte, agora seco: aprova ou desaprova? Não tem mais ótimo, bom, regular nem tal. Aprova ou desaprova? Então a aprovação do governo Jair Bolsonaro para os eleitores de Natal é de 41,5%. 41,5% de aprovação. E desaprovação 49%. 9,5% não tiveram opinião formada, não teve opinião formada para definir se aprova ou desaprova. A gente está vendo aqui que a desaprovação está um pouco maior, mas não está assim um disparate tão grande, não é? A aprovação dele é uma situação até, eu diria, boa, né? Porque tem a parte de um governo batido, tem muitas coisas que tem que ser feitas, não fizeram outras e tal, e a população pelo menos está observando um lado positivo em 41%, nesse sentido. Por que eu digo que é positivo? Porque, quer ou não, tanto da vidraça é diferente. O 49% de desaprovação, vocês podem até dizer: olha, mas ele ganhou uma eleição aqui em Natal e tal, podia ter acima de 50%. Mas vai pro governo que a coisa é outra. Tá certo? Veio aí reforma da Previdência, que desgastou um pouquinho, não, né? Não tenha dúvida, que desgasta qualquer governo, não tem. E a situação da aprovação melhor para o presidente Jair Bolsonaro estão nas regiões norte e sul. É onde aprovam ele melhor. E desaprovam na zona leste e na zona oeste. Então, mais ou menos, Natal é equilibrado em dois sentidos. Um lado que pode ser estudado porque aprovam mais do que desaprovam, e o outro desaprova mais do que aprovam. Segundo grande eleitor para Natal é a governadora do estado, né? Isso. A gente está fazendo uma pesquisa aí de projeção para as eleições municipais, eleições em Natal, e a gente avalia os dois grandes eleitores, né? O presidente Jair Bolsonaro e a governadora Fátima Bezerra. Como é que anda? A governadora está presente, né? A questão mais eu acho que o maior eleitor hoje que pode mexer, que pode facilitar para o seu candidato seria, não digo o caso do prefeito, porque o prefeito é o candidato, então ele não tem que apoiar ninguém, mas a governadora não é a governadora e vai apoiar alguém do seu partido. E ela tá bem, Paulo de Tarso, né? Bem, eu vou explicar. O regular dela deu 39,5, mas nós tivemos aqui o ótimo de 2,3, o bom de 16,8, o regular de 39,5, como falei, o ruim de 15,8 e o péssimo de 22%. Ela também está mais desaprovada do que aprovada. A desaprovação está um pouco parecida com a do presidente Jair Bolsonaro, mas a aprovação está menor. Ela teve uma aprovação bem idêntica. A desaprovação dela hoje em Natal é de 49,1%. Desaprovação do governo Fátima Bezerra até o momento, mais de um ano e pouco de governo. Bolsonaro 49, ela 49,1, praticamente a mesma coisa. E a aprovação dela 38,4.
Né? Menor que a dele, Isso. Que é de 41,5. De 41, isso. É o que a gente não pode estar pensando em dizer, olha, mas houve aquilo, ela foi bem votada, ela sempre foi uma pessoa de... Não, calma. Aquilo foi aquilo. Cada eleição é uma eleição, cada situação é uma situação. E é importante a gente destacar que essa pesquisa está registrando, é um retrato do momento. E essa pesquisa começa a dizer ao eleitor, eleitor, vai ter uma eleição. Porque os nossos entrevistadores, nossos coordenadores chegam do campo, do campo, frustrados. Não querem responder, falou em política, eles não querem ver. O desinteresse é grande. Até pelo nome da política, né? Então, nesse sentido, vamos esquecer um pouquinho de como ela foi votada e de como não foi votada, porque o que houve de uma última eleição para cá, tanto no governo federal como no estadual, tiveram muitas coisas. Um ano de governo é muita coisa. É muita né? coisa. E a vidraça está aí. O governo Bolsonaro, eu acho que tem um aspecto, é uma opinião minha, como consultor político, que sou o único credenciado no estado do Rio Grande do Norte, pela ABCOP, certo? É o seguinte, o Jair Bolsonaro teve uma reforma da Previdência aprovada no ano passado. Fátima Bezerra está no furacão. Vai começar a enfrentar as então, primeiras... a gente, isso não estou defendendo nem atacando ninguém, mas vamos ver o reflexo disso em outras eleições, em outras pesquisas. Se o benefício da reforma da Previdência Nacional com as outras reformas que podem vir e serem lançadas vai beneficiar essa aprovação do governo Bolsonaro, ou também ser analisada a reforma da Previdência Estadual sendo aprovada, se isso vai beneficiar ou não a governadora Fátima Bezerra. Você acha que o povo diz que a mídia fica perseguindo o homem aí, isso influencia também de certa forma? Olha, eu acho que não influencia por um motivo bem simples. Como polarizou, se a mídia bate nele, não vai trocar o voto dele nenhum. Se ele bate na mídia, o lado também não vai votar nele, não vai deixar de votar ou deixar de ter raiva dele. Então, não vai. Olha, vão deixar de votar porque a mídia vai bater em cima. Pior, em alguns momentos, a gente sente até que o eleitor que é de Jair Bolsonaro, quando batem nele, o eleitor cria mais raiva, cria essa polarização que não é bom para ninguém. Paulo, além do governo federal, do governo estadual, a pesquisa Consulta 98 FM também avaliou o governo, a gestão municipal aqui na capital. A gente estamos afunilando para chegar no principal da pesquisa, porque é um âmbito, é um cenário municipal de uma eleição. E daqui a pouco a gente vai dizer aqui quem é que está à frente dessa início de corrida, que eu acho que nem iniciou, ainda está naquele aquecimento que a gente vê ali na São Silvestre, aquele pessoal todo se balançando antes de dar o tiro de partida, tá ali, quem é que vai ficar do meu lado, quem é que não vai ficar do meu lado, alianças vão vir, nomes que vão estar aqui citados hoje não vão ser candidatos, né? Alguns podem não aparecer, outros vão aparecer, então como a gente diz, o ponto zero, o marco zero da gente fazer uma avaliação permanente aqui nessa parceria da 98 com a Consulta e Pesquisa, tá bom? A avaliação de Álvaro Dias, ela aparece agora numa situação mais favorável do que a avaliação dada para a governadora Fátima, como também para o presidente Jair Bolsonaro. O ótimo a classificação da administração de Álvaro Dias, dada como ótima, ela tem 4,5%. Tem dada como boa 25,9%. O regular é aquele, olha, tá lá, tá fazendo o papel dele, 41,6%. O ruim, 14%, e o péssimo, 9,1%. Então você vê que já fica aquele gráfico que a gente o gráfico que a gente viu do ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, fica bem diferente. Você vê que o regular deu uma subida. Não tô desgostando, mas também não tá fazendo aquilo tal, então fica aqui no regular só esperando acontecer. Isso aí é onde o gestor tem que saber fazer para o que venha a acontecer ou deixar de acontecer, e esse regular passar para um ótimo e bom, boa administração, ou uma administração péssima e ruim. Mas ele se saiu bem quando a gente falou na parte de aprovar ou desaprovar, né? Ele estava aqui com, se você somar o ótimo e bom, vai dar um 30% de aprovação
perfeita de ótima e boa administração, mas quando a gente pede só aprova ou desaprova, ele passa para 51. É um índice de aprovação É um índice de aprovação muito bom, muito bom, não é? Queira ou não, já me perguntaram, olha, o carnaval influencia? Tudo bem, pode influenciar, claro. Daqui a pouquinho a gente vai saber, vocês também. Mas também, se você, né, se você analisar, falando de governo, a gente fala do governo federal, estadual, tem reforma da Previdência que mexe, tem alguma coisa que ela tenha feito. Então, uma coisa vai compensando a outra. Por quê? Poucos dias antes dessa pesquisa, a gente deu uma segurada nela por causa das chuvas. Natal ficou debaixo d'água. Isso refletiria. Não sei até que ponto, porque a gente não tem aquela pesquisa feita antes da chuva e depois da chuva. Antes do carnaval e logo depois do carnaval. Porque não é interesse nosso, a gente está avaliando se alguém cresceu, diminuiu no carnaval, ou antes de uma chuva ou depois da chuva. Sim. Né? Ninguém sabe quantas chuvas vão ter até as eleições. Tem que deixar esfriar, né, a opinião. Por isso que é o primeiro momento. Igual exame de sangue, tem que ter o jejum. O cara exatamente. E vamos ter outros momentos. A aprovação de Álvaro Dias, então, foi 51,4 e a desaprovação 34, Paulo. Isso. Ele teve uma boa aprovação na região sul, né? Então, como também é norte, sul, leste e oeste. Leste e oeste. Agora, a menor aprovação foi na região oeste. Né? Toda essa região aqui de Cidade Satélite, desculpe. Cidade da Esperança, Cidade Nova, Planalto, Bom Pastor, Felipe Camarão, entendeu? Então essa situação de Serra Rosado, essa região aí teve mais aprovação, mas a aprovação lá foi de 46 a 38, tá? A menor desaprovação foi na região leste, com 26%. A região leste de Lagoa Nova para ao lado da praia, Petrópolis, Tirol, Alecrim, né? Então, fazendo um comparativo entre as três gestões, a gestão melhor avaliada do atual prefeito Álvaro Dias em Natal. E a gestão pior avaliada, na opinião dos eleitores, da população de Natal que respondeu, que participou da pesquisa, da governadora Fátima Bezerra. Deu um equilíbrio em termos de desaprovação, Fátima e o presidente. Agora, na aprovação, Fátima se prejudicou, ficou mais atrás do que o presidente. Paulo, não deixa de ser intrigante esse resultado, porque assim, a população ela tende a sentir mais o reflexo da gestão municipal, né? O impacto, a população mora no município, né? Então tudo que se refere à cidade, os impactos da cidade, positivos e negativos. Tudo que está mais distante, a gestão federal toca menos o cidadão. Quando a gente fala de estado, de governo federal, é menos perceptível a população. Essa desaprovação dos governos federal e estadual significa o quê? Que a população, porque a gente está vendo assim, que a população está satisfeita no âmbito, mais satisfeita no âmbito municipal, do que estadualmente falando, do que assim, gradualmente falando, tá? Insatisfeita no âmbito estadual, mais ou menos satisfeita no âmbito federal e satisfeita no âmbito municipal. Qual a análise que se pode tirar disso, visto que no âmbito municipal a gente tem o impacto maior da população, no âmbito federal menos? A população está percebendo o que nesse contexto? A parte administrativa que atinge a população, então eles sabem dividir. O que é que um governo federal pode atingir a população? O que é que o governo estadual pode atingir essa população? Natal está num contexto. Natal está dentro do estado do Rio Grande do Norte, o estado do Rio Grande do Norte está dentro do país. Federal, estadual e municipal. Chegando no municipal é onde ele visualiza melhor o seu gestor. Ele está ali mais presente. A população está percebendo que está percebendo ali. O trabalho está sendo feito. Isso. Então. Não é? Está percebendo nessa situação. Está mais aprovado ou desaprovado significa que o caminho que ele está seguindo até agora está bem. Paulo, o pessoal sentir em algum momento à frente se pode melhorar ou essa expectativa mude. No âmbito estadual, então, talvez um pouco mais insatisfeito. Vamos voltar ao que você me perguntou. Do âmbito estadual e o federal, tem uma situação muito peculiar, que é o quê?
é a comunicação que chega aos eleitores, a população, de uma maneira geral. E o que funciona é isso. Verdade. Redes sociais tão pesadas. Então, essa polarização que a gente estava falando há pouco tempo aqui, chega de um lado do outro, com informações até truncadas e fake news e algumas coisas que você absorve.